Uningá, que o futuro é aqui. Olá, caros alunos, eu sou o professor Rodrigo Gualassi e, dando continuidade à nossa disciplina de negociação e tomada de decisão, entraremos a partir de agora, exclusivamente, no item do nosso capítulo 4 do material de ensino, tomada de decisão. Nesta aula de hoje, será feita a introdução do tema, veremos também a tomada de decisão, breves conceitos e elementos, o processo da tomada de decisão e fatores que afetam a tomada de decisão. Antes de iniciar o tema tomada de decisão propriamente dito, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Tomar decisão na sua vida ou tomar decisões na sua vida é uma tarefa fácil? É uma tarefa simples? Você é daquelas pessoas que se decidem rapidamente? Ou você é daquelas pessoas que, se tiver duas opções de escolha, demoram muito tempo para tomar a decisão? Pois bem, existem vários perfis diferentes de tomadores de decisão. E ao final dessa aula, ao final deste capítulo, espera-se que você contemple as nuances envolvidas no aspecto da tomada de decisão e que consiga captar alguns elementos em favor e uso próprio para tornar essa tarefa, essa atividade um pouco mais ou um pouco menos danosa. Porque, assim como diz aqui no nosso material, é desesperadora para muitas pessoas a tarefa de tomar decisão. Quando alguém precisa decidir alguma coisa, muitos preferem abster-se do que tomar uma decisão. Para outros, pode ser mais confortável. Fato é que nós precisamos tomar decisões todos os dias. E quer você ou não, as decisões elas te levarão para um bom resultado ou para um resultado ruim. Você precisa encarar este tema exatamente de frente. Então aqui, iniciando o nosso material, acompanhe comigo aqui, por favor. Saber tomar decisões é importante no contexto das negociações e, sem dúvida nenhuma, uma das principais atribuições de qualquer administrador de qualquer empresa, seja ela pequena ou grande. Então, as decisões são tomadas neste sentido, ela é trazida de forma organizacional dentro das empresas, mas as negociações são tomadas a todo momento, inclusive na nossa vida pessoal, fora das empresas. Fato é que a tomada de decisão, ela é um elemento importantíssimo no processo de negociação. Não existe negociação sem tomada de decisão, sem decidir exatamente se assina ou não um contrato, se aceita ou não um acordo. Então, mesmo sendo um processo danoso para muitos, é preciso que nós, em âmbito pessoal e organizacional, saibamos como tomar a melhor decisão nos momentos em que elas precisam ser tomadas. Continuando aqui, de acordo com o dicionário, decisão é o ato ou efeito de decidir. Isso significa que decidir é escolher uma dentre várias alternativas de ação que se oferecem para alcançar determinado propósito e renunciar a todas as outras. Se você tem apenas uma decisão, a decisão principal é consumir ou não, fazer ou não. Se você possui dentro de, por exemplo, um negócio, comprar um item, sim ou não, qual item deverá ser comprado? Uma segunda decisão. Por quanto deverá ser comprado? Uma terceira decisão. E no final de um processo você pode ter tomado várias decisões. E todas elas precisam converger para um único
resultado, para um único objetivo. Você conhece algum indivíduo que é indeciso? Você é indeciso? Você consegue tomar decisões? Imagine que você está indo agora para uma concessionária comprar um carro novo. Já sabe qual carro você deseja comprar? Ou chegando lá, não saberá qual escolher, dado as variáveis e dado também a quantidade de veículos, preço, cor, se é sedã, se é hatch, ou até mesmo chegando em uma vitrine de uma loja. Consegue escolher ou tomar a decisão de qual sapato você vai comprar com rapidez e agilidade? Ou precisa provar, voltar uma segunda vez, voltar uma terceira vez, para de repente na quarta vez conseguir tomar a sua decisão? Perceba que pode ser prejudicial em muitos casos, ok? Então, se você é um indivíduo que é indeciso, precisamos trabalhar para melhorar esse aspecto da indecisão, porque eu preciso tomar as melhores decisões em favor próprio ou em favor da minha organização, da minha empresa. Vamos lá. A decisão é um processo de análise e de escolha entre várias alternativas disponíveis do curso de ação que uma pessoa deverá seguir. É a decisão que eu tomo para seguir um determinado caminho. Elementos clássicos envolvidos na tomada de decisão. Quem são e quais são esses elementos? O tomador de decisão é a pessoa que toma a decisão. Os objetivos, ou seja, o que eu pretendo com essa decisão. As preferências, critérios que o tomador de decisão deverá seguir para tomar a sua decisão. A estratégia, qual a melhor estratégia para o melhor resultado? A situação é o aspecto envolvido no processo de negociação que favorecerá a minha decisão final. E o resultado? Qual resultado eu obtive após tomar uma determinada decisão? Decisões elas podem ser simples, como também elas podem ser complexas, porém ambas te levarão a um resultado. E o resultado pode ser bom ou pode ser ruim. Outros elementos que são fundamentais e também possuem relevância para a tomada de decisão são eles: definir claramente quais são os seus objetivos, coletar dados com muito cuidado, levar o tempo que for preciso, aí é claro, considerando, como nós vimos anteriormente, quando falamos sobre o tempo dentro de uma negociação, qual é o espaço que você possui entre o início e o final da negociação para levantar as informações necessárias, gerar alternativas para que você tenha opções de escolha, pensar de forma lógica, objetiva e escolher e agir de forma decisiva. A partir do momento em que você definiu o que deve ser feito, tome a sua decisão. Esse processo nas organizações possui 3 fases. A primeira, prospecção. A segunda, coerção. E a terceira, decisão. A fase da prospecção é quando analisa-se o problema fundamental que acarretará uma tomada de decisão. A concepção. Concepção é a criação de alternativas de solução. É o momento em que eu crio as alternativas que poderão ser utilizadas no processo de negociação favoráveis a uma decisão. E a decisão final, que é o julgamento e escolha de uma das alternativas que foram anteriormente apresentadas. Esse processo de decisão começa a partir de alguns fatores. São eles: das necessidades, do que é possível fazer, da informação que está disponível naquele momento e da comunicação que precisa ser efetuada, ou seja, o que eu preciso, como eu preciso,
a que custo isso está disponível, quais são os recursos que eu também devo dispor para conseguir esse meu objetivo, o atendimento dessas necessidades, e a forma com que eu vou negociar e, enfim, tomar uma determinada decisão. Aqui nós temos um modelo apresentado no material, na sua apostila, que trata um pouquinho sobre o decisor no centro da tomada de decisão. O que envolve uma tomada de decisão? Para o decisor, envolve valores, crenças e recursos. Mas o que existe? Ele está circundo por quais elementos? Perceba que é preciso analisar a situação, que é uma situação inicial de incerteza, e ela pode ser uma situação complexa. A partir disso, geram-se as informações, o dever de casa, nós temos as informações, e essas informações, elas deverão apresentar para o decisor conteúdos relevantes para a tomada de decisão em si. E para que essas informações aconteçam, deve ser levado em consideração os objetivos da empresa ou os objetivos do negociador e os critérios racionais que o negociador usa para obter eficácia durante o processo de decisão. A partir desse momento, é elaborado um mapa do que deve ser feito a partir de todas essas informações, o que pode ser aceito e o que deve ser recusado em um processo de negociação. Assim, chegando à decisão final e às ações que são implícitas à decisão que foi tomada. Então, aparentemente, parece ser um processo muito complexo, mas de forma intrínseca, o negociador, ele levanta as informações que são relativas ao processo. Ele conflita essas informações com os seus valores. Ele sabe eticamente o que é correto, o que é incorreto, o que é ético, o que é antiético, o que é moral dentro de um processo de negociação, o que pode e o que não pode. Que nós estamos relevando apenas os aspectos que são positivos. Então, dentro desta formulação, deste contexto, o decisor, embasado em seus valores, crenças e nos recursos que são disponíveis, ele toma as decisões que são necessárias naquele momento. Okay? Então, para Maximiano, 2000, o processo decisório ou processo de resolução de problemas envolve 4 etapas: problema ou oportunidade, diagnóstico, decisão e alternativas. A identificação do problema, situação de frustração, interesse, desafio, curiosidade ou irritação, ou seja, o que deve ser resolvido com aquela decisão que deverá ser tomada. O diagnóstico, análise do problema. Como esse problema, o que esse problema representa hoje? Qual a gravidade desse problema? Ou o que deverá ser resolvido a partir deste problema em específico? É preciso compreender toda a situação. As alternativas. Quais são as alternativas que estão à disposição para a tomada de decisão? E a decisão, ou seja, a avaliação, o julgamento, é quando de fato você escolhe entre as alternativas possíveis aquela que deverá ser seguida. De acordo com Chiavenato, já 2003, o processo decisorial, a título de conhecimento, ele envolve 7 etapas. São elas: percepção da situação, que abrangem algum problema específico, diagnóstico, definição dos objetivos, busca de alternativas, escolha da alternativa mais apropriada ao alcance dos objetivos, avaliação e comparação e implementação de alternativas escolhidas. Decisões que podem ser tomadas nas seguintes condições: de certeza, de risco, condições de incerteza em condições de ignorância, ou condições de competição em condições de conflito. Quando elas são tomadas nas condições anteriores,
tá? Na verdade, pessoal, as decisões, elas geralmente, elas possuem um impacto que pode ser negativo ou pode ser positivo. E esse impacto depende exclusivamente dessas condições. Se você tem certeza da sua tomada de decisão, se você conhece os riscos que estão inerentes a ela, se você não tem certeza da tomada de decisão, ou se ela ocorre em um ambiente de ignorância, eu desconheço quais são os fatos de uma negociação e assim eu preciso tomar uma decisão. Mas como que isso é possível? Não é? E condição de competição ou condições de conflito, quando a decisão ela é tomada com base na competição. Eu preciso ganhar e o meu oponente também precisa ganhar, ou ele deseja ganhar e eu também almejo ganhar. Nós temos um conflito de interesses. Não é? Então, seguindo esses preceitos aqui, existem alguns fatores que afetam a tomada de decisão. São eles: a dificuldade para identificar o problema, a dificuldade para definir qual é o problema e a dificuldade para caracterizar o problema, ou seja, eu não consigo identificar por que aquela negociação está ocorrendo. O que de fato eu devo alcançar com aquela negociação? Eu não sei qual é o objetivo, eu não sei qual é o problema fundamental, eu não sei quando esse problema, esse objetivo central deverá ser resolvido e muito menos eu não consigo identificar esse objetivo ou esse problema dentro do processo de negociação. Nós temos um ambiente obscuro para o negociador, ou seja, ele entra em uma negociação sem informações necessárias, dificuldade de gerar alternativas e dificuldade para quantificar ou descrever as alternativas e também para estabelecer critérios de desempenho. Além de não saber onde ele está entrando, ele não sabe o que ele pode oferecer também para que uma decisão possa ser tomada. E se eu não apresento alternativas, como que o meu oponente poderá avaliar as alternativas que não foram apresentadas, né? Qual é a chance de obter sucesso ou de tomar uma decisão em uma negociação que você entra sem ter subsídio, sem ter informações, não é? Já chegando aqui, caminhando para o final, dificuldade de identificar o método de seleção, dificuldade de organizar e apresentar informação e dificuldade de selecionar alternativas. Se eu já entrei no processo sem saber o que está acontecendo, como que eu posso avaliar o processo? Não é mesmo? Então aqui, para finalizar a nossa aula de hoje, de acordo com o Maximiano 2000, nós temos fatores que afetam diretamente o comportamento de quem toma decisão. Quais são esses fatores? O tempo, a ética, a informação, a percepção, as competências, a prospecção ao risco, os recursos e a inteligência. No contexto, nós podemos ter apenas item desses influenciando na tomada de decisão. Como você pode também sofrer a influência de vários itens. O seu tempo é curto, talvez o que você julga correto, a outra parte julga como incorreto, talvez você não tenha informação. Então, por isso que é muito importante considerar todos esses elementos para se tomar uma boa decisão no momento correto para o atingimento de um bom resultado. Resultado esse que, é claro, considerando os princípios da negociação, deve ser bom para ambas as partes. Assim, nós terminamos a nossa aula de hoje. Nos vemos no próximo encontro.